Olá, boa noite Tucuruí, repartimento Breu Branco, Goianésia. Muito boa noite para você que sintoniza a gente também pelas redes sociais. Obrigado pela sua presença conosco no nosso TJ Regional, que está começando agora com os seguintes destaques. Caso de coronavírus em Tucuruí veio de Portugal, afirma Hospital Regional. Vigilância Sanitária vai endurecer fiscalização em Tucuruí. Igreja Católica vai realizar mudança nos ritos da Semana Santa. Esse é o nosso TJ Regional, edição da noite, já está no ar. Bom, pessoal, estamos aqui de volta para apresentar o nosso TJ Regional depois de alguns dias ausentes aqui da sua telinha. E vamos começar então. A Paróquia Menino Jesus vai realizar mudanças nos ritos das celebrações da Semana Santa. O pároco Padre Edielson conversou com o repórter Paco Martins e dá detalhes das mudanças. É isso mesmo. Nós viemos, inclusive, aqui na Igreja Menino Jesus, conversar com o Padre Edielson para saber dessas mudanças, para esse ano, porque, afinal de contas, estamos aí em período de quarentena, as pessoas precisam se cuidar. E como é que fica, Padre, esse ano, a questão da Semana Santa, a questão do Domingo de Ramos? A programação Semana Santa ela vai acontecer como sempre aconteceu com as celebrações nas igrejas. A gente já tem recomendação, desde quando iniciou essa questão da pandemia, de não termos as procissões, por isso as procissões elas foram adiadas para o dia 14 e 15 de setembro, que lembra a exaltação da Santa Cruz, e Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, assim conhecido. Mas aqui em nossa cidade e nas paróquias da nossa diocese, a orientação continua a mesma. Não faremos nenhum tipo de procissão, não teremos nenhum tipo de celebração com a participação, a presença do nosso povo, mas elas vão acontecer. Então, domingo de Ramos agora, acontecerá a celebração nas paróquias. Cada padre ele vai celebrar, seja na sua matriz, ou seja numa comunidade, sem a participação do nosso povo. Durante a semana, nós vamos continuar com os momentos de orações que nós estamos fazendo pelas redes sociais. O Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, ele vai acontecer também, só que não teremos alguns ritos que acontecem, até porque a igreja ela nos dá essa abertura de, por algum motivo, não poder acontecer, a gente faz só aquilo que a gente chama de ritos obrigatórios. Por isso, a quinta-feira vai acontecer normalmente, a sexta, que é a celebração, a quinta, que é a celebração do Lava-Pés e da Ceia do Senhor, vai acontecer, normalmente em todas as paróquias à noite. A Sexta-feira Santa, ela é a celebração da Paixão. Ela vai acontecer às 15 horas, que é o horário que nós sempre celebramos. Mas, volto a dizer, cada padre em sua paróquia. O sábado, que é a Vigília Pascal, também irá acontecer, mas não teremos o que a gente chama do rito do fogo, que normalmente começa fora da igreja, sendo o Círio Pascal. Não vamos ter esse rito do fogo. Mas as celebrações elas vão acontecer. Inclusive a igreja, a CNBB, ela nos deu algumas orientações, agora precisamente para o Domingo de Ramos, que nós vamos começar a Semana Santa. Então ela nos convidou o povo, num gesto de comunhão, não podendo participar ativamente da celebração, nos convidou a entrar em comunhão através de colocar um ramo, aquele ramo que a gente faz sempre no domingo de Ramos, mas no sábado à tarde, no final da tarde, as famílias preparam o seu ramo e coloquem ou na porta da casa ou na janela de frente para a rua, para que a gente entre nesta comunhão e participar, assim, dessa semana que é uma semana muito intensa de oração para nós e que será vivida de uma maneira muito atípica por conta desta pandemia. É o momento, inclusive, da gente, mais do que nunca, unir a nossa fé, fortalecer a nossa fé e pedir, sobretudo, saúde à população de Tucuruí, do Brasil e do mundo inteiro que sofre com essa pandemia nesse momento. Com certeza. Não é o momento de
arrumarmos desculpa ou querer justificar de onde começou, o que aconteceu. O momento é de unir forças na oração, cada igreja, cada religião da sua maneira, para que a gente supere. É um momento difícil, é um momento que a gente conversando entre nós padres, a gente nunca se imaginou, não é? Numa situação onde a gente não pudesse se tocar, não pudesse se abraçar, se cumprimentar como nós estamos acostumados. E ainda mais de viver aquilo que é centro da nossa fé, que é a Páscoa, sem o nosso povo. Mesmo que a gente esteja celebrando, transmitindo, mas a presença do nosso povo nos fortalece, não é? E nos faz cada vez mais crescer como igreja. Mas a gente sabe que é o momento. E que temos que respeitar esse momento. Temos que respeitar. Exatamente. Muito obrigado aqui ao padre Edielson, que conversou com a gente. Infelizmente, esse ano com muitas mudanças, e o que a gente tem que fazer nesse momento é fortalecer a nossa fé. E agora, com a divulgação do primeiro caso em Tucuruí, orar, nos unirmos em oração, unirmos em fé, para que a gente possa superar esse momento. Em coletiva na manhã de hoje, a equipe técnica e administrativa do Hospital Regional deu detalhes sobre o registro do primeiro caso de coronavírus em Tucuruí. A confirmação do primeiro caso de coronavírus em Tucuruí foi dada pelo próprio governador do estado, Helder Barbalho, em uma entrevista coletiva. Uma senhora de 35 anos, de Tucuruí. E aí, neste caso, particularmente, ela esteve apenas em Belém e retornou para o município de Tucuruí, o que reforça aquilo que nós dissemos ontem, de que nós já temos transmissão comunitária a partir de ontem no nosso estado. O primeiro caso foi por contaminação importada e não comunitária, como disse o governador. Na manhã de hoje foi realizada uma entrevista coletiva onde representantes do Hospital Regional de Tucuruí falaram a respeito do caso. Em relação ao caso positivo, realmente nós tivemos este caso positivo, a paciente se encontra no Hospital Regional. Essa paciente veio de Portugal. Na realidade, ela não veio de Belém, tá? Ela veio no último dia que estavam liberados os voos, chegou em Belém, veio diretamente para Tucuruí e ficou em isolamento domiciliar. Segundo Elizabeth Fontinelli, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, o caso de contaminação comunitária no Pará não está relacionado com o caso de Tucuruí. A decisão do governador em colocar o estado do Pará como transmissão comunitária não tem a ver com a questão Tucuruí. O fato está ligado a 2 casos positivos de Belém que não tiveram uma definição de viagem. Essa foi a decisão. O caso que nós temos aqui positivo no Hospital Regional, como a doutora Val colocou, ele foi um caso ligado à viagem internacional. Então, isso tem que ser bem pontuado. A transmissão comunitária é em relação por causa de 2 casos que não tiveram viagem. Uma das maiores preocupações no momento é a falta de estrutura para atender os pacientes. Alguns aparelhos, como tomógrafo, estão desde o ano passado sem funcionar. Quanto ao tomógrafo, realmente, desde o início de novembro, o nosso equipamento deu defeito e não tem mais conserto, mas o exame não deixou de ser realizado. Uma clínica particular foi contratada para a realização desses exames. E quanto ao raio-x, que disseram que há vários meses está sem funcionar, o aparelho deu defeito semana passada, na terça-feira. A peça que está com defeito foi encaminhada para Belém. Provavelmente hoje está retornando e o aparelho voltará a funcionar normalmente. A direção explica que, no momento, o que o hospital está precisando são equipamentos para melhor atender os pacientes. No momento, o que nós precisamos são equipamentos, né? Ventiladores mecânicos, monitores,
aparelho de tomografia, que nós estamos realizando os exames, mas fora da instituição. Logo, pacientes que estão graves, pacientes que chegam de acidentes com quadro grave, fica difícil da gente remover esse paciente. Então, eu não tenho conhecimento até o momento desse investimento, porém, a prioridade seriam essas: equipamentos, aperfeiçoamento dos servidores, equipamentos de proteção individual e equipamentos em geral que nós necessitamos aqui dentro do hospital. Uma parte do hospital regional está sendo reformado para atender exclusivamente pacientes com suspeita do novo coronavírus. Em 3 de março, houve uma reunião, o secretário de Saúde do Estado acionou os diretores de 11 hospitais, que são os hospitais sentinelas, para que a gente fizesse esse preparo de ampliação, porque o que nós estamos fazendo é uma ampliação para receber esses pacientes. Que fique bem claro que o hospital regional ele é sentinela para receber os pacientes que tenham sintomas graves. O comitê gestor decide, depois de registro do primeiro caso de Covid-19 em Tucuruí, que vai endurecer fiscalização. A reunião aconteceu no ginásio poliesportivo de Tucuruí. Contou com diversas autoridades do nosso município e durou cerca de 3 horas. O objetivo, mais uma vez, foi discutir medidas emergenciais para combater o novo coronavírus. Uma das medidas já tomadas foi continuar com a suspensão das aulas municipais. Ficou decidido que as aulas continuarão suspensas até o dia 15, obedecendo à prevenção. E assim, esse momento é de suma importância que a população fique em casa, que os alunos fiquem em casa, que o professor fique em casa, porque nós precisamos atuar juntos nessa medida de prevenção. A infectologista doutora Henriana Soares também participou da reunião e faz recomendações importantes à nossa população. O isolamento social continua sendo uma das medidas mais efetivas para promover esse achatamento da curva. O que isso significa? Significa que o número de casos ele possa ser diluído ao longo de uma linha do tempo. Porque se tivermos muitos casos concentrados num curto período de tempo, os serviços de saúde não terão capacidade de atendimento pleno para todas as pessoas, podendo acontecer mortes. E por isso a gente pede que as pessoas mantenham o isolamento social, para que menos pessoas adoeçam e caso ocorra o processo de adoecimento numa comunidade, ele seja mais lento. O promotor de justiça Francisco Charles Pacheco mais uma vez se fez presente. Ele ressaltou que os cuidados devem ser por parte de todos e que o comércio está aberto para atender situações emergenciais. Não é só fechando o comércio que a gente vai poder controlar o vírus, porque é um inimigo que a gente não conhece. O que a gente tem que deixar claro é para a população como um todo. A gente ficou muito decepcionado quando a gente viu que, mesmo após a nossa reunião para tomar a decisão de reabrir o comércio, a gente vê, ao final, que a medida não foi eficaz. E a culpa aqui ela é dividida. A culpa não é do empresário que abriu a sua loja. A culpa é da população. População, me ouça, eu estou pedindo como cidadão. Saiam de casa apenas o necessário. Não é porque o comércio abriu que as pessoas devem ir passear na rua. O comércio abriu para que aquelas pessoas que precisem de algo do comércio saiam de casa para efetuar a sua compra e voltar para casa. A gente depende da colaboração de todos, senão o fechamento do comércio será só apenas uma das medidas a serem adotadas. Então não vamos criminalizar o comerciante. Ele precisa viver, os seus empregados dependem do seu emprego para viver. Agora, a gente não pode colocar a culpa exclusiva no comerciante e sim chamar a população à responsabilidade. Está nas nossas mãos ainda, a gente não chegou no pico ainda, mas se a gente não tiver a consciência de que o isolamento é necessário, medidas enérgicas deverão ser adotadas dentro de poucas horas. Ao final da reunião, ficou acordado que a partir desta quinta-feira haverá intensificação em todas as fiscalizações. Hoje estamos vivendo um momento delicado. Graças a Deus, o caso identificado do coronavírus aqui no nosso município foi um caso importado.
onde a pessoa tomou todas as precauções, estava sendo monitorada pelas autoridades de saúde já, e todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa também já estão sendo monitoradas. Acreditamos muito que não vai decorrer outros casos procedentes desse. Estamos também agora intensificando as nossas barreiras, mais ainda. Vamos tomar medidas mais enérgicas em relação ao comércio, principalmente aos comerciantes que estiverem desobedecendo os critérios do decreto municipal. Amanhã já iniciaremos uma fiscalização mais intensiva, entendeu? Aonde fecharemos os comércios que estiverem desobedecendo esses critérios. Também faremos uma reunião com os prefeitos, os 7 prefeitos da região do Lago, aonde demandaremos dessa reunião os principais assuntos da região, do interesse da região, do interesse do regional, do nosso hospital regional, que atende esses municípios. E eu tenho a certeza que com essa força política em conjunto, nós conseguiremos aí uma conversa com o governador, uma conversa mais efetiva, uma ação mais efetiva ainda, que ele possa acelerar todas as medidas, entendeu, do Estado para ajudar no combate ao coronavírus aqui, ao enfrentamento do coronavírus. Dentro da decisão que nós chegamos aqui ao consenso com o comitê, continua aberto o comércio, porém, a fiscalização com certeza vai ser redobrada. Tem que ser redobrada, até pela necessidade dos cuidados que nós temos. Então, dentro das orientações que nós temos no decreto, o comerciante tem que realmente cumpri-las, evitar aglomeração, até para se proteger não só a clientela, mas a sua própria vida, da sua família. Também levar à risca a questão da escala de trabalho, para diminuir também a exposição dos colaboradores à rua, né? Evitar esse aglomeramento também nos transportes públicos, nas paradas e também o fluxo no próprio comércio. Então é importante que todos cumpram, porque nós fomos também bastante conscientes e favoráveis que a fiscalização seja realmente bastante enérgica para que nós tenhamos realmente resultados mais efetivos. A Polícia Militar estará trabalhando em conjunto com outras autoridades. Aquelas pessoas que estão se reunindo, que estão se aglomerando, ou em frente ao estabelecimento, ou dentro do estabelecimento, a gente vai procurar identificar e, se for de uma forma mais áspera, conduzir para a delegacia para que lá responda pelos seus atos por não estar cumprindo o decreto municipal e estadual. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Obrigado a você pelo seu carinho e sua audiência. Até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.